Muito boa tarde, pessoal. Vamos lá para o primeiro dia de operações do Sharcão. Hoje foram 2 trades, né? O meu viés, eu consegui acertar o meu viés no índice, né? Não consegui acertar o viés no dólar, infelizmente. Eu acreditava que o dólar iria dar uma recuada hoje, por isso não fiz trades no que ele abriu nesse gap de alta bem grande, né? Vamos lá. Eu não vou enrolar muito não, vou mostrar aqui o relatório de performance e depois eu explico o racional dos trades que eu fiz, tá certo? Relatório de performance. Foram 2 trades. Esse tradezinho aqui de 11 contratos foi um erro na plataforma. Eu fui apregoar uma venda lá em cima, quase no topo do dia, e ele executou a mercado, não sei porquê. E aí eu saí com 25 pontos só para poder não sair no loss, né? Mas aqui eu tomei um stop e um gain. Né? Reparem que o meu gain ele foi quase 5 vezes o tamanho do meu loss. É assim que eu vou trabalhar, tá certo, pessoal? Eu não vou trabalhar com gain pequeno, só trabalho com gain grande. Vamos lá, vou mostrar aqui o gráfico do índice para vocês de hoje. Aqui o gráfico do índice de hoje para mostrar o que eu estava olhando, tá certo? Vamos lá. Colocar aqui o índice no 15 minutos, só para a gente começar a analisar o macro. Porque no macro, né, vamos tirar o zoom do gráfico, no macro a gente tinha que o índice tinha cessado o movimento de tendência de alta nesse fundinho, certo? Então ele deixou uma perna expansiva para baixo, né? Qual a expectativa do mercado ao fazer uma primeira perna de tendência do mercado? Que ele recue para fazer uma segunda, né, uma perna 3. Então mantemos com o viés de rompimento desse fundo aqui, tá? Isso aqui é um movimento secundário, né? Porque se a gente for parar para pensar, o movimento primário mesmo, o macro do preço, é este daqui. É essa perna de alta. Então a gente está dentro de um movimento secundário que tende a trazer o preço até essas regiões aqui para depois decidir se vai fazer um rompimento de topo. Tudo bem? Com isso em mente, a minha Fibonacci macro era essa daqui. Deixa eu colocar aqui no imã para ficar bonitinho. Essa aqui era a minha Fibonacci macro. Por favor, pronto. E aí eu tinha, quais eram as minhas marcações pro dia? Minhas marcações pro dia, elas eram esta daqui na venda e esta daqui e esta daqui na compra. Só que aqui ficam regiões, como marcando no 15 minutos, ficam regiões muito grandes. E aqui, ó, eu tinha uma região de stops, né? Uma região de stops, uma região de liquidez. Certo? Então vamos lá, deixa eu diminuir aqui por 5 minutos, que é para a gente poder refinar essas regiões, né? Porque são regiões que ficam muito grandes se você pegar só pelo 15 minutos. Deixa eu dar um zoom aqui só para poder botar aqui na barra, exatamente na barra que eu quero. Aqui. Vamos refinar aquela região lá de baixo. Essa aqui eu refinei para esta barrinha aqui, ó. E aqui para mim era esta barrinha aqui. Pronto. Aqui embaixo também, região que tem muitas mínimas de barra perto uma da outra, região de stops, certo? O que o preço tem tendência a fazer, né, quando ele está numa pernada de alta, ou numa pernada de queda, né? A gente considera aqui que aqui é tudo um movimento de busca de força para fazer um novo movimento de queda. Ontem a gente teve a decisão do Copom sobre a taxa de juros, e a taxa de juros desceu de 13,75 para 13,5, como vocês muito bem sabem. O que é que o preço, o que é que os players pensam nesse momento? O que é que o grande institucional pensa? A taxa de juros caiu. As pessoas físicas, né, as pequenas instituições, os caras que a gente quer tirar dinheiro, acham que o índice vai subir. Então, vamos jogar o índice para cima
para depois fazer o movimento de verdade que ele queria fazer. Então, com essa região de stops aqui traçada, o dia começa nessa coisa feia. E aqui já poderia ter sido o primeiro trade, quando ele retira uma parte dos stops, né? Poderia ter vendido aqui a mercado no final dessa barra. Veja como o preço foi na máxima e voltou. Mas não foi isso que eu fiz, né? Esperei para vender aqui em cima. Esperei para vender aqui em cima, conforme o preço foi esticando para cima. E o meu alvo seria ou o fechamento do gap, ou próximo a isso. Na verdade, meu alvo, quando eu tinha colocado a ordem oco, estava aqui nesse topinho aqui anterior, tá certo? E aqui seria um trade de 1 para 5, tá dentro do meu operacional, ou se eu tivesse trazido até aqui, 1 para 7, né? Por aí. Infelizmente ele subiu e não deixou. Inclusive essa aqui foi aquela venda que eu tentei apregoar, que vocês viram lá no que executou a mercado, não sei porquê. E aí executei a mercado, né, e saí no zero. Infelizmente não pegou a minha venda aqui. Então o que é que eu automaticamente pensei? Infelizmente, né, essa parte foi o meu erro operacional. Eu estou numa região de venda acima dos 50%. Essa linha aqui, ó, é o 50%. O preço troca a polaridade com 50%. Eu fui tentar comprar numa região de alta, eu marquei na região de queda, né? Eu marquei essa barrinha, comprei na máxima, um stop na mínima e alvo lá na região, porque eu acreditei que ele fosse ainda lá naquela região, né, que ele fizesse esse movimento. Foi para cima, para baixo, para cá, para depois descer. Infelizmente não foi isso que ele fez, né? E aí ele me estopou reto nesse trade. Vindo para essa regiãozinha, ele faz esse primeiro toque aqui, ó. Ele faz esse primeiro toque na região, faz uma recusa muito pequena. Se a gente tem, vou apagar essa Fibo, que essa perna aqui quebra a estrutura de alta, a partir desse momento aqui, o viés do dia é somente queda, né? Então, a gente tem aqui uma mudança de característica, e a partir daqui eu só penso em venda, tá certo? Veja como também o preço veio trocar polaridade com isso aqui, que antes era um suporte, virou uma resistência, troca de polaridade. Mas, no que ele vem e passa reto, toca aqui, ele sobe só um pouquinho, muito longe dos 50% da pernada. E aí já vem romper de novo. Qual é a maior probabilidade desse rompimento aqui? A maior probabilidade desse rompimento é ser um rompimento falso. E eu ainda tinha uma região de stops aqui atrás. Então eu sabia que o preço podia vir buscar essas mínimas para depois subir. E olha o que o preço faz. Ele pega na mínima, eu executo o meu trade por aqui. Deixa eu ver exatamente onde eu executei meu trade. Qual foi o preço? Vamos ver aqui no relatório de performance. Eu executei a minha compra no 121,165. Vamos voltar lá. 121,165. Eu lembro que o meu stop era 110 pontos. Então, o meu stop estava aqui abaixo da região, protegido pelo fundo, né? E um alvo de 515 pontos. Somente até essa máxima. E mesmo assim é um trade de quase 1 para 5. Para vocês verem, não precisa de um trade muito longo para ter um risco-retorno bacana. E aí eu poderia ter trazido para perto da região dos 50%? Poderia. Eu até poderia, eu tenho um espaçozinho entre barras aqui, ó, um Fair Value Gap, um Imbalance. Eu poderia ter esticado esse trade até aqui e ter sido um trade de 1 para 7. Mas eu preferi sair aqui pela segurança do trade menor. Porque o que eu pensei? O preço podia ter vindo reto, subiu um pouquinho, rompeu a mínima, subiu, rompeu a máxima, desceu. Antes dele vir nessa regiãozinha. Esses foram meus dois trades do índice. Inclusive, só para vocês verem aqui, um swing trade que eu entrei na minha conta real.
em outra conta que eu tenho, né? Eu tenho duas contas reais, uma para day trade e uma que eu opero swing trade. Eu peguei no 15 minutos o espaço entre essa barra e essa barra, vendi no 50% dessa região de venda, stop de 335 pontos, o meu alvo é na quebra da estrutura lá embaixo. Meu alvo vai ser aqui, ó. Trade de 1 para 5, o swing trade. Ainda está acontecendo. Esse trade aqui está encaminhando para ser um bom trade, né? Vamos pensar no dólar, né? Vamos fazer uma análise de mercado do dólar. Por que que eu não operei dólar hoje? O dólar, no 15 minutos, tinha essa região macro de venda, né? Porque se a gente for parar para pensar, ele tinha um canalzinho. E aí a minha referência do preço, minha referência no dólar era essa Fibonacci aqui, ó. Ele tinha esta região macro aqui, ó, barra de alta antes da pernada de queda, e tinha esta referência macro aqui também, ó, última barra de alta antes do movimento de queda. Vamos descer o tempo gráfico por 15 minutos. Eu acreditei ontem, né, ontem, se você for parar para ver, ó, ele cravou a região macro e desceu. Eu acreditei ontem que ele poderia começar a fazer um novo recuo para baixo. Mas não foi isso que aconteceu. Eu deixei essa região macro traçada e, de fato, ele veio até a região e respeitou um pouco. Tinham trades de venda possíveis aqui nessa microestrutura, né? Nessa perna A, B, C. Nessa perna B tinha um trade de venda aqui de 1 para 5 que dava para ter feito, mas eu optei por não realizá-lo. Agora o preço está revertendo a tendência. O dólar, a partir desse momento, né, no fechamento de hoje, ele começa uma tendência de alta macro. Então, provavelmente ele desce um pouco para poder reafirmar a tendência de alta, tá certo? Então é isso. Esse é o motivo de eu não ter operado o dólar hoje. Eu acreditei realmente que ele fosse fazer um recuo a partir dessa região. No que ele continua só subindo, eu escolho não participar do mercado. Lembrando que no macro, né, a gente tem que a pernada referência, né, no macro, no diário mesmo, a perna de referência é essa daqui. É esta daqui. Vou apagar a outra fibra. Essa daqui, dessa máxima para essa mínima. Então, ainda estamos dentro de uma possibilidade de queda. Mas eu acho pouco provável, pessoal. Acho pouco provável. Se você for parar para ver, tirar mais o zoom do gráfico, o preço desce muito reto. Ele desceu muito reto dessa região dos R$5. Ele tem aqui regiões que ele precisa testar, como esse gap aqui, ó, enorme, que ele deixa que não testou ainda. Ele tem esses order blocks aqui, ó, essa região aqui, ó, de resistência que ele pode testar para depois descer, né? Então a gente desceu muito reto, e sempre que o preço faz um movimento muito reto, ele tende a corrigir. Essa aqui nada mais é do que uma correção da tendência de queda macro, né? Da tendência de queda de gráfico position, né? De gráfico de meses, gráfico semanal, né? Meu viés para o dólar continua sendo alta para amanhã, e meu viés para o índice continua sendo o rompimento do fundo para amanhã, tá certo? Então é isso, pessoal, foram 2 trades no dia de hoje. Espero que vocês tenham entendido o meu racional por trás dos trades. Se você for parar para ver, são trades que eles são muito lucrativos, né? Trade de quase 5 para 1, ele chegou perto do meu stop, mas se estopasse eu ainda teria mais 2 trades no dia para fazer. Eu ainda teria mais 2 trades no dia para fazer. Então não tem problema ter tido uma assertividade de 50% no dia. Não tem problema.
E repare bem no custo operacional. Eu tive 3 trades, né, porque eu executei 3 vezes, e uma delas foi uma pancada de 29 contratos. E mesmo assim, meu custo operacional é muito baixo. Quanto menos, melhor. Lembre-se disso. Tá bom? Um grande abraço a todo mundo. A sabedoria aí nas operações de amanhã. Eu espero que todos saiam positivos. E é isso, pessoal. Até a próxima.